Esperança na solidão. Encontrando Deus no deserto, de Elizabeth Elliot, capítulo 15. Um campo com um tesouro escondido. Quando Jim Elliot estava se preparando para o trabalho missionário, ele enxergou paralelos entre as demandas da vida para a qual cria que Deus o havia chamado e a vida no território de Yukon um século atrás. Em ambos os casos, o prêmio era ouro, embora de durabilidade muito diferente. Em seu diário, ele copiou uma parte do poema de Robert Service, A Lei de Yukon. Não envies os teus fracos e tolos, envia-me os teus fortes e os teus sãos, fortes para a fúria escarlate da batalha, sãos para que eu os atormente. Envia quem tenha coragem ao âmago, quem for cingido como combatente. Espero por aqueles que hão de derrotar-me, e eu não serei vencido num dia. Tampouco serei derrotado por fracotes, delicados, frouxos e franzinos, mas por homens com o coração de vikings e a fé simples de meninos, os intrépidos, fortes e poderosos que pelo medo não se deixam dominar. Estes hei de ornar com meu tesouro, estes com minha carne hei de fartar. Os antigos garimpeiros tinham de acreditar que ali havia ouro. A jornada para obtê-lo seria uma tortura, mas eles escolhiam a tortura por causa da esperança. Jim acreditava que havia um tesouro melhor do que o ouro de Yukon, que valia qualquer risco, qualquer sacrifício. Acho que consigo imaginá-lo agora, na cidade celestial, olhando em retrospecto para a jornada que percorreu e pensando que o preço, no fim das contas, não foi tão alto assim. Você e eu não estamos correndo para o Yukon em busca de ouro, não mais do que Jim estava. Não somos do tipo que gosta de tarefas árduas. Não somos heroínas ou heróis lendários. Somos apenas pessoas comuns. Levantamo-nos de camas muito confortáveis pela manhã, escovamos os dentes com água encanada, vestimos a roupa de que gostamos e comemos o que queremos no café da manhã. Nossas vidas geralmente não parecem exigir muita coragem. Estamos tão acostumadas com o luxo que consideramos um engarrafamento, uma privação. Achamos que o nosso dia está arruinado se o ar-condicionado parar de funcionar ou se o garçom disser que acabou de servir a última cheesecake de frutas vermelhas. Obviamente, é apenas uma questão de tempo até o engarrafamento se desfazer. Tempo e dinheiro podem consertar o ar-condicionado. Podemos pedir uma sobremesa diferente. Temos a expectativa de consertar as coisas e rápido. Quando não conseguimos fazê-lo, ficamos perdidas. A solidão é muito pior do que ficar presa em um engarrafamento ou ficar sem cheesecake. Talvez sequer pensemos que ela exige coragem, pois dificilmente pensamos nela como um sofrimento real. Contudo, ela se encaixa na definição de sofrimento mais simples que conheço: ter o que não se quer ou querer o que não se tem. Solidão não é o que queremos, ela resulta de querer o que não temos. Quem pode comparar sofrimentos? Eles são únicos, pois cada sofredor é único. O coração conhece a sua própria amargura. Reagimos de acordo com o nosso temperamento. Algumas pessoas saem em busca de soluções, afligem-se, martirizam-se, irritam-se, negam os fatos. Algumas mergulham num poço de autorrecriminação ou autopiedade. Algumas atribuem tudo à culpa de outra pessoa. Algumas oram, mas todos nós podemos ser tentados em algum momento a concluir que, porque Deus não resolveu, Ele não nos ama. Há muitas coisas que Deus não conserta exatamente porque Ele nos ama. Em vez de nos tirar do problema, Ele nos chama. Em nossa tristeza, solidão ou dor, Ele nos chama. Esta é uma parte necessária da jornada. Mesmo que seja a parte mais difícil, é apenas uma parte e não vai durar todo o percurso. Lembre-se de para onde estou levando você. Lembre-se do que você encontrará no final.
um lar, um refúgio e um céu. A coragem para enfrentar o trecho acidentado vem do olhar adiante, como os garimpeiros faziam na época da Corrida do Ouro. Os heróis das grandes lendas universais se entregam a todos os tipos de tribulações assustadoras por causa da promessa de uma grande recompensa: o favor do rei, um pote de ouro, o casamento com uma princesa. Por haver um objetivo reluzente, eles partem de coração e vontade a enfrentar os perigos ainda invisíveis e desconhecidos da terrível jornada. Seu heroísmo reside na aceitação, uma aceitação sem reservas de circunstâncias que outros homens evitariam a todo custo, e na perseverança. As cavernas escuras, os túneis e labirintos não são problemas a serem resolvidos, mas perigos a serem atravessados. As tempestades e os mares bravios devem ser encarados, os gigantes e monstros, mortos. Tudo isso eles aceitam e suportam com perseverança em vista do prêmio. É possível aceitar a solidão e perseverar nela sem amargura quando se tem uma visão da glória que está por vir. E isso é algo muito diferente do suspiro de resignação ou derrota, daquele tipo de renúncia sem esperança que apenas desiste e espera um destino malévolo. Em circunstâncias para as quais não há no mundo uma resposta final, temos duas opções: aceitá-las como uma sábia e amorosa escolha de Deus para nos abençoar, isso se chama fé, ou ressentimos-nos delas como prova de sua indiferença, de seu descuido, até mesmo de sua inexistência, isso é incredulidade. Atribuir injustiça a Deus é uma forte tentação, especialmente quando não há mais ninguém para culpar. Ceder a essa tentação conduz ao vazio espiritual. Ouvi a palavra do Senhor, escreveu o profeta Jeremias. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Quem de nós não conheceu uma sensação profunda e penetrante de vazio, como se a vida tivesse perdido sua substância? Será que a causa disso, com frequência, não é atribuirmos injustiça a Deus? Há alguns dias, retornei de uma visita à minha filha e sua família. Havia uma sensação de solidão, cuja causa, até onde consigo ver agora, não pode ser remediada. Eu moro na costa leste, Valerie mora no oeste. Nunca poderei convidar meus netos para passarem a noite aqui. Nunca poderei ter a família para um jantar de domingo. E os jantares de domingo com meus avós estão entre as minhas preciosas memórias de infância. Eu simplesmente não consigo dar um pulo na casa deles em El Toro de vez em quando para tomar uma xícara de chá. Fiquei tentada a me refestelar em autopiedade. Por que devo ser privada da tremenda bênção e prazer de estar perto daquelas queridas crianças, as pessoas que mais amo no mundo? Deus poderia consertar isso se quisesse. Seguir essa linha de pensamento teria me conduzido ao pântano da desconfiança. Nossa solidão nem sempre pode ser consertada, mas sempre pode ser aceita como a própria vontade de Deus para aquele momento, e isso a torna em algo lindo. Talvez seja como aquele campo no qual se escondia o valioso tesouro. Devemos comprar o campo. Não é um prado ensolarado repleto de flores silvestres. É um lugar desolado e vazio, mas quando sabemos que ele contém uma joia, todo o quadro se transforma. O pedaço vazio de terra esquecida, de repente, se enche de possibilidades. Ali está algo que não apenas conseguimos aceitar, mas algo pelo qual vale a pena vender tudo o que temos e comprá-lo. No meu caso, vender tudo significava renunciar à autopiedade e aos questionamentos amargurados. Não quero dizer que devamos sair em busca de oportunidades para sermos tão solitárias quanto possível. Estou falando sobre a aceitação do inevitável. E quando, por um ato voluntário, recebemos essa coisa que não queríamos ter, então a solidão, o nome do campo que ninguém quer, se transforma em um lugar de tesouro escondido. O capitão de nossa salvação foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu.
Pergunto-me que tipo de criança ele foi. Muitas vezes desejei que soubéssemos algo sobre seus primeiros anos, mas o Espírito Santo decidiu deixá-los sem registro. Sua infância, adolescência e juventude foram todas escondidas de nossa curiosidade. Será que foram apenas os 3 anos de vida pública que prepararam Jesus para a cruz? Ou será que os 30 silenciosos anos anteriores foram igualmente necessários? Certamente foram essenciais. As lágrimas e os sorrisos de um bebê, a solidão de seu desmame, a perplexidade de uma criança entre os nãos de seus pais, as incertezas e a solidão de um adolescente, os desejos não realizados de um jovem muito vigoroso e entusiasmado. Não seria tudo isso, por assim dizer, uma parte do campo onde se escondia o seu tesouro? Se a casa de vila que hoje mostram aos turistas em Nazaré tem alguma semelhança com aquela em que viveu o menino Jesus, não era lá grande coisa em comparação com os palácios de marfim, os quais ele deixou. Aquele ante cuja palavra a criação veio a existir, sujeitou-se à palavra de Maria, sua mãe. Aquele cujas mãos formaram o universo, aprendeu a obediência em uma carpintaria empoeirada. Quando José lhe mostrou como usar uma ferramenta, será que ele pôs as mãozinhas dele entre as suas e disse: assim, segure desse jeito? O garoto precisou aprender. Ele não confeccionou mesas e cadeiras por um decreto divino. Ele as fez com instrumentos segurados por mãos humanas. Ele teve de aprender as habilidades e a ser minucioso, confiável, diligente e fiel. Se em algum momento ele foi tentado a usar materiais de baixa qualidade, ele não cedeu à tentação. Ele não fez nada com desleixo. Antes, trabalhou com cuidado, minúcia, confiabilidade, diligência, fidelidade. Certamente, ele foi gentil com os clientes. Ele cresceu em graça diante de Deus e dos homens. A alegre aceitação do trabalho humilde, as pequenas provações da vida familiar de qualquer garoto fizeram parte de sua preparação para as grandes provações de seus anos de vida pública, fizeram parte da estrada que o levou à cruz. A diretora do colégio interno que frequentei costumava dizer: não ande com a Bíblia debaixo do braço se você não passa a vassoura debaixo da cama. Ela estava procurando uma fé genuína, que sempre é uma fé prática. Ela não queria nenhuma conversa espiritual saindo de um quarto bagunçado. A poeira debaixo da cama falava mais alto do que qualquer testemunho piedoso. O Rei da Glória recompensa seus servos não segundo a dignidade de seu ofício, mas segundo o amor e a humildade com que o desempenham. Durante os 3 anos de Jesus como um rabino itinerante, ele aprendeu o que significava estar cansado, faminto e sem teto. As pessoas comuns o ouviam com alegria, mas a elite religiosa não o suportava. Citaram-no incorretamente e julgaram-no injustamente. Ele foi mal interpretado e mal compreendido. Os eruditos do hebraico estavam sempre preparando-lhe armadilhas, desafiando-o, debatendo e discutindo com ele. Jesus foi elogiado e zombado, seguido e abandonado, amado e odiado, ouvido e rejeitado, coroado e crucificado. Ele tinha todos os motivos para se sentir solitário no mundo dos homens, mas foi assim que aprendeu e demonstrou para nós o significado da obediência, por meio das coisas que sofreu. Se tudo o que ele agora pede de nós é a disposição de aceitar a relativamente pequena disciplina da solidão, não podemos ver isso como uma parte de sua dádiva de permitir que andemos com ele? Andar com Cristo é trilhar o caminho da cruz. Se a cruz que somos chamados a tomar não nos for apresentada na forma de martírio, de algum tipo de ação heróica, de dragões ou labirintos ou mesmo de mistério, algo que pelo menos tenha uma aparência espiritual, devemos então concluir que fomos dispensados da exigência? Ele nunca dispensa a exigência. Há um pote de ouro, há uma recompensa do rei, mas ela só chega ao final da jornada.
Ao longo do caminho, porém, há inúmeras alegrias, se apenas provarmos e vermos que o Senhor é bom. Samuel Rutherford, perseguido por muitos anos por causa de sua obediência à verdade, como ele a entendia, escreveu cartas repletas de expressões da doçura de suas tribulações e da amabilidade de Cristo. Ele reconheceu o lado negro da cruz e, ainda assim, foi capaz de escrever para Hugh Mackay em 1636. Creia-me, irmão, escrevo-te de próprio punho que todo aquele que olhar para o lado claro da cruz de Cristo e for capaz de tomá-la de modo varonil, com fé e coragem, concluirá que ela é um fardo tão pesado quanto as velas são para um navio ou as asas para um pássaro. Tenho descoberto que o meu Senhor enfeitou aquele madeiro sombrio, perfumou-o e ungiu-o de júbilo e alegria. Milhares e milhares, eu sou uma dentre eles, têm descoberto a mesma verdade.